Todas as noites, milhões de nós participamos de um ritual sagrado. Desligamos as luzes do mundo, silenciamos nossas preocupações e entregamos nossa consciência a um estado de total vulnerabilidade. Confiamos em nosso quarto, em nossa cama e principalmente em nosso travesseiro para nos proteger e recarregar. Esse objeto macio, que acolhe nossa cabeça com a promessa de conforto e descanso, é visto como um porto seguro. Mas e se eu lhe dissesse que para um número alarmante de pessoas, este aliado noturno pode estar operando como um traidor silencioso? E se esse mesmo objeto, comprado para garantir uma boa noite de sono, estivesse noite após noite, milímetro por milímetro, preparando o terreno para um dos eventos médicos mais temidos e devastadores que existem, um acidente vascular cerebral, o AVC? Pode parecer uma afirmação chocante, talvez até exagerada, mas a verdade biomecânica e fisiológica por trás dessa conexão é assustadoramente real e precisa ser compreendida. Não estamos falando de um risco abstrato ou de uma teoria da conspiração. Estamos falando de mecânica corporal pura e das leis da física que governam o fluxo sanguíneo para o órgão mais vital do seu corpo, o cérebro. Este é um problema complexo e multifacetado, com implicações profundas para nossa longevidade e qualidade de vida. É por isso que dedicamos todo este canal a desvendar esses enigmas da saúde, um passo de cada vez, para que você tenha o conhecimento necessário para se proteger. Para entender o perigo, precisamos primeiro apreciar a magnífica engenharia do corpo humano. Seu cérebro, pesando pouco mais de 1 quilo, consome cerca de 20% de todo o oxigênio e calorias que você ingere. É um órgão de altíssima demanda energética, e essa energia é entregue por um sistema de abastecimento ininterrupto, seu fluxo sanguíneo. 4 artérias principais funcionam como as superestradas para o cérebro. 2 na frente do pescoço, as artérias carótidas, que você pode sentir pulsando suavemente, e 2 na parte de trás, correndo por dentro das suas vértebras cervicais, as artérias vertebrais. Imagine-as como mangueiras de jardim vitais, que precisam estar perfeitamente retas e desobstruídas para garantir que o suprimento de sangue, oxigênio e nutrientes chegue ao seu destino sem interrupções. Qualquer dobra, qualquer compressão, qualquer torção nessa mangueira pode reduzir drasticamente o fluxo. Agora, pense no que acontece por 8 horas seguidas, todas as noites. Onde você coloca a sua cabeça? E mais importante, como seu travesseiro a suporta? O erro número 1, o erro que está no centro da nossa discussão, não é o material do travesseiro. Não é a marca, nem mesmo a idade dele. O erro fundamental é um desalinhamento crônico da sua coluna cervical, o seu pescoço, causado por um travesseiro de altura inadequada para a sua posição de dormir. É uma falha de geometria. Quando você deita, a função primordial do seu travesseiro é preencher o espaço entre sua cabeça e o colchão, mantendo sua coluna do pescoço até a pelve em uma linha perfeitamente reta e neutra. Se o travesseiro é alto demais, sua cabeça é forçada para cima, dobrando o pescoço e comprimindo as estruturas de um lado. Se é baixo demais, sua cabeça pende para baixo, esticando excessivamente as estruturas do outro lado. Em ambos os casos, aquelas mangueiras vitais, as artérias carótidas e, mais criticamente, as vertebrais, são submetidas a uma pressão anormal e contínua. Vamos nos aprofundar na mecânica do perigo. Dormir de lado, a posição mais comum, com um travesseiro muito baixo, é um cenário clássico. Sua cabeça inclina-se em direção ao colchão, causando um alongamento excessivo das artérias do lado superior e uma compressão no lado inferior do pescoço. O corpo pode tentar compensar e você até pode não sentir dor imediata, mas o fluxo sanguíneo, através dessas artérias cruciais, pode ser parcialmente restringido. Por outro lado, um travesseiro muito alto para um dorminhoco de lado cria uma curva ascendente no pescoço, comprimindo o lado que está virado para o teto. Para quem dorme de costas, um travesseiro excessivamente alto força o queixo em direção ao peito, uma posição de hiperflexão, que pode comprometer as artérias vertebrais, que são particularmente vulneráveis a esse tipo de estresse.
Mas o que isso significa na prática? Essa compressão noturna, repetida por anos, não apenas reduz o fluxo sanguíneo, ela pode causar um estresse mecânico crônico na parede interna das artérias. Essa parede, chamada de endotélio, é delicada. O estresse constante pode levar a microlesões, pequenas fissuras na parede do voso. Em um corpo saudável, isso pode cicatrizar sem maiores problemas. No entanto, se você já possui fatores de risco para AVC, como pressão alta, colesterol elevado ou aterosclerose, acúmulo de placas de gordura nas artérias, a história muda drasticamente. Estas áreas de microlesão tornam-se o local perfeito para que placas de gordura se depositem com mais facilidade, ou pior, para que um coágulo sanguíneo se forme. Um fluxo sanguíneo turbulento ou lento, causado pela compressão noturna, é um dos principais gatilhos para a trombose, a formação de coágulos. Esse coágulo pode crescer e bloquear a artéria ali mesmo, ou um pequeno pedaço pode se soltar, viajar para os vasos menores do cérebro e causar um AVC isquêmico devastador. Essa condição, conhecida como dissecção da artéria cervical, é uma causa surpreendentemente comum de AVC em pessoas mais jovens, abaixo dos 50 anos, muitas vezes sem os fatores de risco clássicos. A dissecção ocorre quando há um rasgo na camada interna da parede da artéria, permitindo que o sangue entre e se acumule dentro da parede, estreitando ou bloqueando completamente o vaso. Ao menos que possa ocorrer por traumas súbitos, como acidentes, também está associada a estresses mecânicos crônicos e movimentos triviais do pescoço, exatamente o tipo de tensão que um travesseiro inadequado pode infligir noite após noite. Você está essencialmente criando um ambiente de baixo grau de trauma contínuo no sistema vascular mais importante do seu corpo. É por isso que o problema é tão silencioso e traiçoeiro. Durante o dia, você está em pé, movendo-se, e seu pescoço não está preso em uma única posição comprometida por horas. O fluxo sanguíneo tem mais chances de se normalizar. Mas à noite, durante o sono profundo, seus músculos relaxam e a proteção que eles oferecem à sua coluna e artérias diminui. Seu corpo fica à mercê da geometria estabelecida pelo seu colchão e, crucialmente, pelo seu travesseiro. Você pode acordar pela manhã com um torticolo, uma dor de cabeça tensional ou um formigamento nos braços e simplesmente descartar como dormir de mau jeito. Mas esses podem ser os sinais de alerta precoce. Podem ser os gritos de socorro de suas artérias, informando que foram comprimidas e privadas de um fluxo ideal durante horas. Esses sintomas não são normais, são indicações de que algo na sua configuração de sono está fundamentalmente errado. A interação com outros fatores de risco não pode ser subestimada. A hipertensão, por exemplo, já coloca uma pressão extra nas paredes das artérias. Adicione a isso a pressão mecânica de um mau alinhamento noturno, e você tem uma receita para desastre. O mesmo vale para o diabetes, que pode enfraquecer os vasos sanguíneos, tornando-os mais suscetíveis a danos por compressão. É um efeito cumulativo. O travesseiro inadequado não age no vácuo, ele age como um multiplicador de risco, explorando as vulnerabilidades que já existem no seu sistema cardiovascular. Ele se torna o gatilho que empurra um sistema já estressado para o ponto de ruptura. Pense nisso como uma barragem com pequenas cracaturas. Uma noite de chuva forte não pode ser suficiente para rompê-la, mas anos de pressão constante e incessante no ponto mais fraco acabarão por levar ao colapso. O seu travesseiro pode ser essa pressão constante. Portanto, a pergunta que devemos nos fazer não é qual é a melhor marca de travesseiro, mas sim, o meu travesseiro está garantindo uma neutralidade geométrica absoluta para minha coluna cervical durante toda a noite. Essa mudança de perspectiva é o primeiro passo para desarmar essa bomba relógio. Precisamos parar de ver o travesseiro como um simples item de conforto e começar a vê-lo como o que ele realmente é, um dispositivo médico essencial, um equipamento cuja função primária é a proteção biomecânica do corredor mais importante do nosso corpo, o canal que liga o coração ao cérebro. O conforto que ele proporciona é, ou deveria ser, uma consequência direta da sua capacidade de cumprir essa função protetora primária, e não o contrário. Ao ignorar essa função, ao escolhermos um travesseiro puramente pela sua sensação inicial de maciez na loja, sem considerar a nossa posição de dormir e a nossa anatomia única, estamos, sem saber, colocando em risco nossa saúde cerebral. A compreensão do risco é o primeiro passo,
Mas para transformá-la em ação protetora, precisamos dissecar o problema com precisão cirúrgica. O erro no travesseiro não é um conceito único e monolítico. Ele se manifesta de maneiras diferentes dependendo da sua posição de sono preferida. Cada posição, de lado, de costas ou de bruços, apresenta seu próprio conjunto de desafios geométricos e, consequentemente, seu próprio perfil de risco vascular. A solução universal não existe. O que existe é a solução ideal para você, baseada na sua anatomia e no seu hábito noturno. A chave é analisar de forma crítica como o seu corpo interage com a sua cama e, a partir daí, projetar a configuração perfeita para garantir um alinhamento neutro e um fluxo sanguíneo desobstruído. Vamos começar com a posição mais prevalente, dormir de lado. Mais de 70% da população adulta prefere essa posição, e por boas razões. Ela pode aliviar o ronco, reduzir o refluxo ácido e é frequentemente recomendada durante a gravidez. No entanto, é também a posição onde a altura do travesseiro se torna mais crítica. Quando você está de lado, a distância que o travesseiro precisa preencher é a largura do seu ombro. Um homem com ombros largos necessita de um travesseiro substancialmente mais alto e firme do que uma mulher com ombros estreitos. O erro fatal aqui é usar um travesseiro muito macio ou que cede sobre o peso da cabeça ao longo da noite, ou um travesseiro que já era baixo desde o início. Conforme a cabeça pende em direção ao colchão, cria-se uma perigosa inclinação lateral na coluna cervical. Esta posição não só estica os músculos e ligamentos do lado superior, levando àquela dor e rigidez matinal, mas, mais importante, pode exercer um estresse de torção e compressão sobre as artérias vertebrais e carótidas. O que acontece exatamente dentro do seu pescoço nesse cenário? A artéria carótida do lado inferior, a que está contra o travesseiro, pode ser fisicamente comprimida, especialmente se o travesseiro se achatar e o seu ombro empurrar a cabeça para cima. Simultaneamente, a artéria do lado superior é colocada em um estado de alongamento anormal. Lembre-se, as artérias não são apenas tubos passivos, são estruturas dinâmicas com paredes musculares e elásticas. O alongamento crônico pode, ao longo do tempo, enfraquecer essa parede, tornando-a mais propensa a dissecções, ou seja, pequenos rasgos internos que podem iniciar um coágulo. Por isso, a missão para quem dorme de lado é encontrar um travesseiro com altura e firmeza suficientes para manter a cabeça e o pescoço perfeitamente alinhados com o resto da coluna, como se você estivesse em pé com uma postura impecável. O nariz deve estar alinhado com o centro do externo. Uma pequena dica prática é encostar-se a uma parede de lado. O espaço entre a sua orelha e a parede é a altura aproximada que seu travesseiro deveria ter. Se você está achando essa informação útil e detalhada, saiba que é apenas a base. O que vamos construir a seguir sobre as outras posições de dormir é onde a verdadeira transformação acontece. Aliás, se você aprecia esse nível de detalhe focado em sua saúde, clique no botão de inscrição. É exatamente isso que nos dedicamos a fazer aqui. Agora vamos nos voltar para aqueles que dormem de costas, uma posição frequentemente elogiada por manter a coluna neutra. De fato, para a coluna lombar e torácica, ela pode ser ideal. Mas o perigo, mais uma vez, reside na cervical e na escolha do travesseiro. O erro clássico para quem dorme de costas é usar um travesseiro muito alto ou, como muitos fazem, empilhar dois travesseiros. Essa configuração empurra a cabeça para frente, forçando o queixo contra o peito, criando uma flexão acentuada do pescoço. Essa posição pode ser desastrosa para as artérias vertebrais. Lembre-se, essas artérias atravessam por túneis ósseos nas suas vértebras cervicais. Uma flexão extrema do pescoço pode comprimir ou dobrar essas artérias nesses túneis, especialmente nos níveis vertebrais mais altos. Esse é um risco que afeta diretamente o fluxo sanguíneo para a parte posterior do cérebro, incluindo o tronco encefálico e o cerebelo, áreas que controlam funções vitais como o equilíbrio e coordenação, e até mesmo a respiração e os batimentos cardíacos. Portanto, o travesseiro muito alto, para quem dorme de costas, não só cria um risco mecânico direto nas artérias, mas também potencializa um fator de risco fisiológico conhecido, criando uma tempestade perfeita de perigos noturnos.
A solução para quem dorme de costas é um travesseiro mais baixo, desenhado para oferecer suporte à curva natural do pescoço, à lordose cervical, sem empurrar a cabeça para frente. Sua testa e seu queixo devem estar no mesmo nível horizontal, e seu olhar deve estar direcionado para o teto, não para os seus pés. Por fim, vamos abordar a posição mais controversa de todas: dormir de bruços ou com o estômago para baixo. Do ponto de vista puramente biomecânico e vascular cervical, esta é indubitavelmente a posição mais perigosa. Para respirar, você é forçada a girar a cabeça para um lado, mantendo-a em uma posição de rotação extrema por horas a fio. Essa rotação máxima constante comprime severamente as artérias vertebrais do lado para que você está virado, podendo reduzir drasticamente o fluxo sanguíneo. Imagine torcer uma mangueira de jardim quase completamente. É o que você está fazendo com uma das linhas de suprimento de sangue para o seu cérebro. Este não é um risco hipotético. Inúmeros relatos de caso na literatura médica documentam AVCs em pessoas jovens e saudáveis que ocorreram após atividades que envolviam a rotação prolongada do pescoço. E dormir de bruços é o exemplo mais crônico e repetitivo dessa prática. O desalinhamento não para no pescoço. Dormir de bruços também achata a curva natural da sua coluna lombar, colocando pressão nas costas, e pode forçar sua caixa torácica, restringindo a respiração diafragmática. Muitos que dormem de bruços o fazem com os braços para cima, ao redor do travesseiro, o que pode levar à compressão de nervos e vasos sanguíneos nos ombros e braços, causando formigamento e a dormência conhecida como síndrome do desfiladeiro torácico. Se você é uma pessoa que dorme de bruços, o conselho mais honesto e direto, da perspectiva da saúde neurovascular, é: faça uma transição para outra posição. É difícil mudar um hábito de uma vida inteira, mas o risco mecânico associado a essa posição é simplesmente alto demais para ser ignorado. Tentar encontrar o travesseiro certo para dormir de bruços é como tentar encontrar o filtro de cigarro mais seguro. A abordagem mais inteligente é abandonar o hábito em si. Uma estratégia de transição é usar travesseiros corporais ou almofadas estrategicamente posicionadas para impedir que você role para a posição de bruços durante a noite, incentivando o sono de lado. A escolha do material do travesseiro também desempenha um papel de suporte importante na manutenção do alinhamento correto. Travesseiros de espuma viscosa ou látex tendem a oferecer um suporte mais consistente do que aqueles de penas ou fibras de poliéster, que podem se deslocar e se achatar durante a noite, perdendo a altura necessária. Um travesseiro de contorno, com uma curva elevada para o pescoço e uma depressão para a cabeça, pode ser uma excelente opção tanto para quem dorme de costas quanto para quem dorme de lado, pois é desenhado especificamente para apoiar a anatomia cervical. No entanto, mesmo o melhor material não pode compensar uma altura fundamentalmente errada. O segredo é a personalização. A sua altura, seu peso, a largura do seu ombro e sua posição de dormir dominante são as variáveis que definem qual será o seu travesseiro perfeito. Não é uma compra trivial, é um investimento direto na sua saúde a longo prazo, na proteção da sua coluna e, mais crucialmente, na garantia de que seu cérebro receba o fluxo de sangue vital e ininterrupto que ele precisa para funcionar, se reparar e prosperar noite após noite. Chegamos agora ao ponto crucial de nossa jornada. Nós identificamos o inimigo silencioso, o desalinhamento cervical crônico causado por um erro de geometria no seu sistema de sono. Dissecamos como esse erro se manifesta em cada posição de dormir, colocando em risco o fluxo sanguíneo sagrado para o nosso cérebro. Agora é hora de passar da defensiva para a ofensiva. É hora de armá-lo com conhecimento prático e definitivo para transformar seu ambiente de sono de uma potencial zona de perigo em uma fortaleza de proteção e regeneração. A solução não está em um medicamento caro ou em um procedimento complexo. Está em uma escolha consciente e informada sobre o objeto mais íntimo com o qual passamos 1/3 de nossas vidas, nosso travesseiro. A tarefa número 1 é realizar uma autoavaliação honesta e objetiva. Você precisa se tornar um detetive do seu próprio sono. Se possível, peça a um parceiro ou familiar que observe ou tire fotos suas enquanto você está dormindo ou deitado na sua posição mais comum. O objetivo é visualizar o alinhamento da sua coluna. Sua orelha, ombro e quadril devem formar uma linha reta se você dorme de lado.
Sua testa e seu queixo estão nivelados se você dorme de costas? Se você ver uma inclinação, uma curva ou uma torção, você identificou o problema. Este é o seu ponto de partida. Outro sinal de alerta é a sua própria interação com o travesseiro. Você constantemente amassa, dobra ou coloca o braço sobre o travesseiro para tentar encontrar uma altura confortável. Isso é um sinal claro de que o travesseiro, por si só, não está fazendo o seu trabalho. Ele não está atendendo às suas necessidades anatômicas e o seu corpo está tentando desesperadamente compensar essa falha. Com essa autoanálise em mãos, podemos estabelecer o guia prático para a escolha do seu novo aliado noturno. Para os que dormem de lado, a regra é clara: altura e firmeza. O travesseiro ideal deve preencher completamente o espaço entre sua orelha e a ponta externa do seu ombro. Um travesseiro de espuma de memória de alta densidade, látex ou mesmo trigo sarraceno, que se molda mas não colapsa, são excelentes escolhas. Ele deve ser firme o suficiente para resistir ao peso da sua cabeça durante toda a noite. Uma boa dica ao testar um travesseiro na loja é pressioná-lo. Ele deve comprimir, mas retornar à sua forma rapidamente, indicando bom suporte. Além do travesseiro principal, considere colocar uma pequena almofada firme entre os joelhos. Isso ajuda a alinhar os quadris e a coluna lombar, evitando que a perna de cima caia para frente e gire a parte inferior das costas, o que pode indiretamente afetar o alinhamento do pescoço. Para os que dormem de costas, a filosofia é o oposto: suporte com perfil mais baixo. Você precisa de um travesseiro que seja fino o suficiente para não empurrar sua cabeça para a frente, mas que tenha um suporte levemente mais elevado na parte inferior, para embalar a curva natural do seu pescoço. Travesseiros cervicais, com seu desenho contornado, são projetados especificamente para essa função. Eles possuem uma depressão central para a parte de trás da cabeça e uma lombada de espuma que suporta o pescoço. Ao deitar-se, o seu queixo não deve se inclinar em direção ao peito. Se você conseguir ver os seus pés facilmente, seu travesseiro provavelmente é muito alto. Uma pequena toalha rolada, colocada dentro da fronha, na parte inferior de um travesseiro mais plano, pode simular esse suporte cervical ideal. Além disso, colocar um travesseiro sob os joelhos pode ajudar a aliviar a pressão na região lombar e a manter toda a coluna em uma posição mais neutra e relaxada. E para os nossos valentes que dormem de bruços e estão prontos para a transição, o objetivo é se reeducar para o sono de lado ou de costas. O travesseiro corporal é sua principal ferramenta. Abrace-o como se fosse um parceiro de sono. Ele oferece a sensação de pressão no peito, que muitos procuram ao dormir de bruços, ao mesmo tempo em que impede fisicamente que você role completamente. Para começar, use um travesseiro bem fino e macio, ou mesmo nenhum travesseiro, se você ainda insistir em dormir de bruços por parte da noite. Isso minimiza o grau de rotação extrema do pescoço. No entanto, o objetivo final deve ser abandonar completamente a posição. Paciência e consistência são fundamentais. Cada noite que você conseguir dormir de lado será uma vitória para a saúde das suas artérias. Essa estratégia, focada em restaurar a geometria natural do corpo durante o sono, pode resolver mais de 80% do risco mecânico que discutimos. E enquanto essa dica pode resolver 80% do problema, os 20% que são os mais difíceis e que envolvem a integração com fatores como dieta, hidratação e gestão do estresse para a saúde vascular são detalhados em nosso protocolo completo, o Blueprint da Longevidade Cerebral, que você pode encontrar facilmente na página principal do nosso canal. Não vamos entrar em todos esses detalhes aqui, mas o caminho está lá, para quem estiver pronto para o próximo nível de cuidado com a saúde. A vida útil do seu travesseiro também é crítica. Diferentes materiais têm durabilidades diferentes, mas uma regra geral é substituir seu travesseiro a cada 1 ou 2 anos. Com o tempo, mesmo o melhor material perde a sua capacidade de suporte, as espumas se comprimem, as fibras se achatam e ele deixa de cumprir a sua função primordial. Ele se torna flácido, ineficaz e, em última instância, perigoso. Olhe para a data em que você comprou seu travesseiro atual. Se foi há mais de 2 anos, ele não é mais um dispositivo de proteção. É um risco que você convida para sua cama todas as noites. Por fim, é importante entender que o conhecimento sem ação é inútil. A informação que compartilhamos hoje não é para causar medo, mas para despertar uma consciência poderosa. Você tem, dentro do seu controle,
a capacidade de eliminar um fator de risco significativo e silencioso para uma das condições de saúde mais temidas da atualidade. Você pode otimizar ativamente 1/3 da sua vida, o tempo que passa dormindo, para que ele se torne um período não apenas de descanso mental, mas de proteção física ativa para o seu cérebro. A mudança começa hoje à noite, com um olhar crítico sobre este objeto simples que você tanto confia. A partir de hoje, ele não é mais só um travesseiro, é uma ferramenta de precisão para a sua saúde. Então, aí está, a inteligência que você precisava para identificar a ameaça e a estratégia para neutralizá-la. A sua missão, se você aceitar, é implementar esse protocolo de sono. Para o arsenal completo, todos os nossos guias, pesquisas e estratégias passo a passo para construir um corpo resiliente e uma mente afiada, o centro de comando está na nossa página do canal. Assine, estude o tutorial disponível nos outros vídeos e domine a sua saúde. Nós nos vemos no próximo vídeo.